Bem-vindos ao Mundo a Seus Pés. Este é o 6º episódio do podcast da equipa do Internacional do Expresso. Vamos falar de Fernão de Magalhães, o mais genial navegador de todos os tempos. A afirmação não é nossa, mas de vários historiadores que investigaram o feito e o sonho deste português do século XVI, num tempo em que o controle marítimo do planeta era praticamente dividido entre Portugal e Espanha. Magalhães, que já tinha visto muito mar e chegar às Índias pela rota seguida por Vasco da Gama, teve o sonho de encontrar a ligação entre os oceanos Atlântico e Pacífico pelo sul do continente americano. E, mais tarde, a genial intuição de saber navegar nesse imenso oceano, quase desconhecido dos europeus. O motivo que o levou a arriscar tudo para tentar chegar ao arquipélago das Molucas pelo ocidente chamava-se cravinho. No século XVI, os europeus mais abastados estavam dispostos a pagar qualquer preço por temperos exóticos e especiarias de boa qualidade. Magalhães sabia que iria encontrar o melhor cravinho de todos naquelas ilhas e trabalhou para montar uma expedição que lhe permitisse concretizar esse projeto. Para falar da gesta de Magalhães, convidámos o capitão de fragata António Maurício Camilo, comandante do navio Escola Sagres. Olá, Sr. Capitão. Olá. E o Paulo Sousa Pinto, historiador e investigador do Centro de Humanidades da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Olá, professor. Viva, boa tarde. Connosco está também a Manuela Gosta Soares, jornalista do Internacional, que se tem dedicado à viagem de circunnavegação nos seus 500 anos nas últimas edições do Expresso. Olá, Manela. Olá. No último mês do ano, em que se inauguram as comemorações dos 500 anos desta primeira viagem de circunnavegação, o Expresso está a oferecer a obra de Stefan Zweig, Magalhães e o seu feito, em 3 volumes, e o livro em que o andarilho Gonçalo Cadilho segue os passos de Magalhães em 2 fascículos. Afinal, o que queremos descobrir é como todos vivemos esta aventura global 5 séculos depois de Magalhães ter comandado uma expedição com 5 naus, em que o financiamento da coroa de Castela se aliou ao saber português e a uma tripulação multinacional e multiétnica. Este é o verdadeiro legado de Fernão de Magalhães, da sua tripulação e do basco Juan Sebastián Elcano, que trouxe a nau Vitória de volta pela Rota do Cabo, transformando assim em volta ao mundo o que se previa ser uma viagem de ida e volta pelo Pacífico. Haverá melhor testemunho desta epopeia global do que estarmos a conversar com o Paulo Sousa Pinto, que regressou ontem das Filipinas, um país onde Magalhães mandou rezar a primeira missa dias antes de ser morto e que hoje tem 80 milhões de católicos. Paulo, como é que se vive do outro lado do mundo os 500 anos desta viagem de Magalhães? Bom, a viagem de Magalhães é vista do outro lado do mundo, mas particularmente nas Filipinas, sob o signo de alguma contradição, que para nós pode nos parecer um pouco estranha, mas que é real e que se nota com as pessoas com quem falamos. Digamos que Magalhães é um personagem contraditório, quase paradoxal, porque se por um lado é o personagem que trouxe algo que é muito importante para a esmagadora maioria dos filipinos, foi a religião católica, e por isso existe alguma quase devoção em relação à figura de Magalhães, não apenas porque ele trouxe a religião católica, mas porque existe uma figura chamada o Santo Ninho, a imagem do menino Jesus que Magalhães ofereceu ao rei de Cebu e que foi depois reencontrada e hoje é verdadeiramente um ícone católico nacional. E, portanto, é uma figura quase venerada, sobretudo pelos círculos mais ligados à religião católica. Por outro lado, foi o personagem que introduziu a presença espanhola, a presença colonial, o domínio colonial espanhol nas Filipinas. E, portanto, o homem que o matou, o chefe da ilha de Mactan, Lapu-Lapu, é um herói nacional nas Filipinas. E, portanto, esta tensão entre estes dois extremos é vivida e nota-se mesmo entre, enfim, figuras da universidade. Eu estive, sobretudo, na Ateneu de Manila University, que é a principal universidade em Manila e é dos jesuítas, e nota-se perfeitamente esta ambivalência entre o Magalhães, o Lapu-Lapu, e, portanto, o homem que trouxe o catolicismo e, por consequência, o domínio colonial espanhol para as Filipinas, e, por outro lado, o herói nacional de Lapu-Lapu, que foi ao mesmo tempo o homem que matou o Magalhães, que introduziu o catolicismo nas Filipinas. E, portanto, isto pode parecer um pouco estranho, mas é esta ambivalência, quase contradição, com que os filipinos veem esta figura. É claro que depois a viagem é algo que para eles é um pouco acessório. O que interessa verdadeiramente foi o que eles trouxeram e a figura do Magalhães.
Claro. Esta forma de lidar com grandes feitos do passado que, evidentemente, tiveram um contexto e que, se calhar, tiveram aspectos que, num contexto atual, são questionáveis e que não se coadunam com os valores que a sociedade hoje defende, tem criado tensões em várias partes do mundo a lidar precisamente com figuras de períodos coloniais, figuras de períodos de expansão marítima. E, de facto, nós lembramos, por exemplo, que aqui em Portugal fala-se há muitos anos de um Museu das Descobertas que parece não arrancar, porque antes sequer dele poder lançar uma primeira pedra, gera-se logo uma polémica enorme sobre que nome terá o museu, que programa museológico, o que é preciso destacar ou não da nossa história. Manuela, como é que olhas para isto? Um dos historiadores que considera o Magalhães o mais genial navegador de todos os tempos é o Luís Filipe Tomás, que, aliás, num livro que ele publicou, um pequeno livro, e que se chama O Drama de Magalhães e a Volta ao Mundo Sem Querer, tem um texto em apêndice que é exatamente o porquê de um museu das descobertas. É óbvio que, para já, eu acho que não, embora a minha formação não seja em História, mas como jornalista tenho olhado muito para este tipo de temas, eu penso que não podemos olhar, tentar entender o que é que se passou há 500 anos com os olhos e os princípios do mundo atual. Aquilo que temos que ver o que é que levou aqueles homens a lançarem-se numa expedição, que de facto foi uma expedição multinacional. Nós tivemos marinheiros de toda a Europa, e depois houve pessoas de outros continentes que foram entrando na expedição à medida que foram feitas paragens, porque foi verdadeiramente uma expedição multinacional, multirracial, uma verdadeira empresa global, e temos que ver o que é que levou aqueles homens a partir, sobretudo aqueles que partiram daqui. E se para, digamos, os dirigentes da expedição, como o Fernando de Magalhães e os comandantes das outras 4 naus, inicialmente saem de Sanlúcar de Barrameda 5 naus, se para eles podia ser a busca de poder, de louvores, de glória, os desafios profissionais, para a grande maioria dos marinheiros, aquilo que os fazia partir era a fome. Basicamente, as tripulações eram constituídas por pessoas que ou tinham problemas com a justiça, ou tinham algumas dívidas. O caso do Juan Sebastián Elcano, que estava em algumas dificuldades financeiras, ou que eram outros que, pronto, basicamente, e outros que estavam a escapar da pobreza. A Europa, na altura, era um continente em que a grande maioria da população era extremamente, eu já nem sei se pode chamar pobre, mas grande parte da população tinha fome e vivia na miséria, porque as pessoas escapavam disso. Um dos autores de um dos livros que nós estamos a distribuir nestes fascículos que o Expresso está a dar, que é o nosso colega, porque ele também tem feito muitas crónicas jornalísticas, Gonçalo Cadilho, diz que o que fascinava as pessoas era a chegada. Eu não me parece, creio que as pessoas tentavam mesmo escapar da fome, porque sabiam que grande parte das tripulações, a maior parte, metade das tripulações morriam, e por isso a probabilidade de não chegarem vivos era tão grande que, se a vida fosse boa, não se iam embora. Não saíam da zona de conforto, como se diz agora, e como um ex-primeiro-ministro da nossa era recente tanto louvou. Agora, é claro que depois as condições da viagem, e esta viagem do Magalhães é um exemplo disso, eram de uma violência brutal. Era a violência de enfrentar um mar com muito poucos instrumentos de navegação a bordo. Claro que já havia alguns, mas eram muito poucos. Então, se compararmos com os dias de hoje, eram quase nenhuns. Em que não havia condições quase de fazer previsões atmosféricas, em que estavam dependentes do vento para navegar, em que não sabiam o que iam encontrar em cada porto onde parassem, e depois os vários poderes que se estabeleciam a bordo. Isto é um caso que acontece nesta viagem, em que, a dada altura, há páginas tantas ali, mais ou menos quando chegamos ao que é hoje o Brasil, há um primeiro tripulante que é executado, isto acontece por volta do Natal de 1519,
que é um dos tripulantes que foi executado. Já havia dissensões entre o Magalhães e os outros 4 comandantes que eram espanhóis, castelhanos, na altura, que foi de facto a coroa de Castela, o Carlos I de Espanha, que mais tarde veio a ser coroado, e o imperador Carlos V, que financia a viagem, e entretanto há ali uma sucessão de motins, de querelas, em que ele manda matar o Magalhães, tentam matar o Magalhães manda matar um dos comandantes e acaba por decidir desterrar o Juan de Cartagena, que é outro dos comandantes, naquele que é talvez o ato mais violento de toda a viagem, que é deixar 2 homens no meio da Patagónia com umas garrafas de vinho e uns víveres para poucos dias, e que ninguém sabe o que é que lhes aconteceram, mas o mais provável é que tenham morrido pouco depois. Mas é também nesta zona que acontece aquilo que eu considero um dos momentos mais ternos da viagem, que há um navegador português também, o João Lopes de Carvalho, que tinha passado pela zona do Rio de Janeiro uns anos antes. As pessoas, quando faziam coisas que eram um pouco bem vistas aos olhos de chefes, eram deixadas de castigo, desterradas em determinados sítios. Ele tinha lá ficado desterrado, ficou num sítio bastante melhor do que a Patagónia, por isso acabou por viver com uma índia, teve um filho com uma índia, e nessa altura, quando ele volta a passar, vai buscar o filho que tinha 7 anos, e a criança entra a bordo e entra na expedição. Pois é um momento, de facto, de particular ternura no meio dos horrores que também houve na viagem do Magalhães. Vou aproveitar para chamar à conversa o capitão de fragata António Maurício Camilo para lhe perguntar de que forma é que ainda hoje nomes como o de Magalhães inspiram aqueles que em 2019 aprendem as artes da navegação. Neste caso, Magalhães inspira não só, inspira quem estuda os assuntos do mar, não só na perspectiva histórica mais pura, mas também quem estuda navegação e naturalmente quando passa por aquela fase de perceber como as coisas evoluíram em termos de sistemas e de técnicas, e percebe aquilo que, não só Magalhães, mas falando de Magalhães, fizeram há 5 séculos com os meios que tinham e aquilo que nós agora dispomos em termos de tecnologia e de métodos de navegação. Portanto, quem olha para trás para, digamos, depois aprender as coisas os métodos mais atuais, fica naturalmente impressionado com aquilo que foi feito e com tão poucos meios como conseguiram chegar tão longe. Embora, e nós temos que fazer também ter essa perspectiva, é uma perspectiva, a forma como se navegava há 500 anos, por exemplo, do ponto de vista do comandante do navio, em que o Magalhães não tinha dia para chegar, nem para passar em determinados sítios, e nós agora estamos muitíssimo mais condicionados pelo aspecto de ter que estar num porto numa determinada hora e data, e portanto, obviamente que se por um lado nós temos muito mais meios, também estamos mais limitados em termos daquilo que é a nossa liberdade para explorar e para navegar de formas mais clássicas, mesmo no navio clássico como é a Sagres, em que apesar de tudo navegamos com métodos e ensinamos aos cadetes métodos mais clássicos de navegação, mas não deixamos de ter que estar às 10 horas no dia X num determinado sítio e portanto depois isso acaba por de alguma forma condicionar a forma como navegamos. Claro, por outro lado, o facto de a tecnologia ter evoluído de forma impressionante, não há proporção, não há comparação possível entre os instrumentos e o que há hoje e os que havia no tempo de Magalhães, ainda assim permanece sempre num lado de imponderável, de imprevisível nestas viagens, não é? Pois, o problema é que o mar é o mesmo, não é? E, portanto, é natural que nós temos capacidade de, ao contrário da altura, de antecipar que as condições meteorológicas e de mar, de vento, falamos mais de mar e de vento, se vão degradar e, portanto, podemos tomar algumas medidas e desviar ligeiramente ou mesmo bastante de forma a evitar as piores situações de mar, mas continua a ser um meio hostil, não é? E os navios continuam a balançar, como os navios mais antigos, e portanto, e muitas vezes não temos maneira de fugir ao mau tempo. É que também e especialmente um navio como a Sagres, um navio à vela, por muitas voltas que se consiga dar,
muitas vezes não é possível fugir ao mau tempo e temos que de alguma forma suportar essa situação. Sr. Comandante, nós sabemos que a Sagres está pronta a zarpar, irá ser agora nos primeiros dias, 5 de janeiro, para fazer uma viagem onde vai parar em muitas das escalas de Fernão de Magalhães e também convém lembrar de Juan Sebastián Elcano, que é para não arranjarmos aqui uma querela luso-espanhola. Exato. Não, o navio vai iniciar uma viagem de 371 dias, em que cerca de 75% do percurso será igual ao percurso de Magalhães-Elcano, embora uma parte dele seja feita no sentido oposto. Porquê? Porque há necessidade do navio estar também em Tóquio, como Casa de Portugal nos Jogos Olímpicos, e, portanto, tivemos que adaptar o planeamento da viagem de forma a que conseguíssemos estar não só em Tóquio na altura dos Jogos Olímpicos, mas também depois no Estreito de Magalhães, precisamente na data em que se comemoram os 500 anos da entrada de Magalhães no Estreito. E outra diferença é que o Magalhães e Elcano fizeram a viagem em 3 anos e nós vamos fazer apenas em 1. E, portanto, a forma como a gestão do espaço e do tempo, porque é assim, há uma coisa que a Sagres tem muito parecida com os navios de Magalhães, é a velocidade. Nós não andamos muito mais depressa do que esses navios. E, portanto, estamos condicionados pelo tempo e pelo espaço, pela presença nos Jogos Olímpicos e nos eventos de Punta Arenas no Estreito de Magalhães e, portanto, fez com que parte da viagem, embora seja nas mesmas águas de Magalhães, seja no sentido oposto, portanto, de oeste para leste. E quem é que vai participar nesta viagem a bordo da Sagres? Muita gente. Portanto, nós vamos ter, para além da guarnição permanente do navio, que são quantas pessoas? 142. Nós, ao longo do ano, vamos ter desde os cadetes de instrução da própria Marinha Portuguesa, vamos ter jornalistas, vamos ter convidados de marinhas estrangeiras, vamos ter jovens que irão embarcar em alguns períodos, jovens de diversos países que vão embarcar, que serão convidados a embarcar em determinados períodos. E, portanto, não sei dizer exatamente, não sei estimar, mas eu diria que vamos ter várias centenas de pessoas a navegar e depois muito mais, aí já entramos na casa dos milhares, que irão visitar o navio durante as estadias nos portos. Paulo, há uma personagem que faz a viagem de Magalhães-Elcano e que eu creio que será o único tripulante que pagou para viajar, ao contrário de outros, para aquilo que eu li, ao contrário de outros que realmente recebiam soldo, e quase todos receberam soldo antes de partir para a viagem, que é o António Pigafetta. Qual é que é a importância deste homem na viagem? Bom, o António Pigafetta teve uma grande importância porque foi o cronista, foi a pessoa que nos deixou a descrição mais pormenorizada da viagem. Existem outras fontes, embora com menor importância, sobretudo aqueles que voltaram para trás a meio da viagem e que depois foram interrogados ao chegarem à Espanha, portanto, quando a Armada... Os desertores, digamos assim. O Pigafetta escreveu uma crónica onde ele descreve o cotidiano e o dia-a-dia, enfim, as peripécias da viagem. Não morreu durante a viagem e, portanto, conseguiu sobreviver e, portanto, contou toda a saga. E o livro também, e o livro. E ele tinha alguma atenção a alguns pormenores e, portanto, é a fonte fundamental. Ainda hoje é estudada, há uma série de especialistas sobre Pigafetta. Ainda há pouco tempo, há algumas semanas em Lisboa, houve um colóquio dedicado particularmente ao Pigafetta e, portanto, não apenas enquanto o cronista daquela viagem, mas pela forma, digamos, equilibrada, sensata como fez o relato. Permita-me só fazer um paralelo em relação ao Pigafetta, do Pigafetta em relação a outras viagens. Por exemplo, nós conhecemos a viagem do Vasco da Gama, que não se compara em risco e em ousadia com a viagem do Magalhães, evidentemente, mas não existe um relato anónimo, que por acaso também conta o dia-a-dia, mas não com o grau de pormenor e com a identificação dos nomes das pessoas, dos tripulantes e, portanto, uma boa parte do interesse
e digamos, por ser um tema quase infindável, a viagem de Magalhães, é porque existe informação pormenorizada sobre o número de tripulantes, os soldos, os vários, não sabe exatamente o número, há uma discrepância no número total de pessoas na Armada, mas conhecem-se muitos pormenores sobre a viagem e sobre a Armada. Portanto, isto dá sempre aso a uma discussão quase interminável entre historiadores, curiosos e especialistas. Enquanto que outras viagens, nomeadamente a viagem portuguesa do Vasco da Gama, como se conhece muito menos, portanto, digamos que o âmbito de discussão é mais limitado. Agora, não queria, evidentemente, deixar aqui a impressão de que as duas viagens que são comparáveis, não são. É, aliás, até o grande interesse da viagem do Magalhães é a ousadia com que o projeto é feito, com que é aceito, com que é financiado, devido à questão de atravessar o Pacífico. Encontrar-se uma Ásia que não sabia se estava distante ou não, sabia-se que estava a algures do outro lado do continente americano, enquanto que, por contraste, a viagem do Vasco da Gama pouco havia a descobrir, porque a passagem do Cabo da Boa Esperança já tinha sido feita pelo Bartolomeu Dias e, portanto, ele não tinha que ser, e não era o Vasco da Gama, um navegador. Ele era um representante do rei e, portanto, não tinha que saber, não tinha que ter um grande projeto, ele ia apenas cumprir, digamos, dar uma espécie de desfecho de um longo projeto que foi amadurecido durante várias décadas. E neste aspecto, Magalhães é exatamente o oposto, porque é algo verdadeiramente ousado e novo, não é? Se me permite só acrescentar uma coisa em relação a isto, eu não queria deixar de dizer o seguinte. Apesar da absoluta excepcionalidade da viagem do Magalhães, é preciso também chamar a atenção de uma coisa. Os espanhóis dão uma grande relevância à viagem, por todos os motivos e mais algum que possa haver, mas há um que por vezes é esquecido. É que os espanhóis não tinham prática de navegação para extensões tão largas, digamos assim. Por exemplo, a questão do escorbuto, que surgiu a bordo na travessia do Pacífico, os portugueses já conheciam o escorbuto. Porque as viagens que os portugueses faziam, há 20 anos, que os portugueses faziam longas viagens de Lisboa para a Índia, de Índia para Malaca. E são viagens longuíssimas, onde também o risco do escorbuto também era, enfim, possível e iminente. Os espanhóis, até essa altura, apenas navegavam de Espanha para o continente americano, para as Caraíbas. E, portanto, as viagens eram mais curtas. E, portanto, toda a questão do risco e do perigo e da grande aventura é, por vezes, pintada com cores muito mais carregadas pelos espanhóis, porque, do ponto de vista espanhol, isto foi uma absoluta novidade. Mas, do ponto de vista português, digamos assim, não era tanto, porque as viagens de Lisboa para a Índia também demoravam muitos meses e eram muito arriscadas e também se podia correr o risco do escorbuto e, portanto, digamos que existe algum sentido de novidade, de ser novato, de ser calor por parte dos espanhóis. Eu ia pegar aí nessa forma algo diferente com que portugueses e espanhóis olhamos para esta viagem, para perguntar em que aniversário da circunnavegação é que as comemorações não vão ter qualquer controvérsia entre os dois países ibéricos, porque até este ano houve, mais em Espanha se calhar do que cá, mas controvérsias sobre quem é que deve, ou sobre a proporção de louros e a atribuição dos mesmos. Não era já tempo de portugueses e espanhóis conseguirem celebrar estes feitos sem picardias? Manela? Eu acho que sim, e acho que enfim, ver quem é que tem mais galões nesta viagem são portugueses ou espanhóis é uma questão paroquiana, como há tempos o Paulo nos dizia em conversa. Vamos lá ver. Como o Paulo agora disse, Portugal tinha 20 anos de navegação para longe, para terras muito distantes, quando o Magalhães se lança nesta viagem. E, sobretudo, tinha uma escola de navegação muito robusta, em que os marinheiros tinham, de facto, grande conhecimento, à luz dos conhecimentos da época, que não tem nada a ver com com os conhecimentos de hoje. E os espanhóis, até ao reinado anterior ao rei de Espanha, Carlos I, imperador Carlos V, tinham andado a consolidar
o seu território e a expulsão, aquilo que os reis católicos tentaram, que foi alargar o território, expulsando, acabando com o califado de Granada. Por isso, andaram noutro campeonato. E por isso é que a tripulação tinha gregos. Por exemplo, há um relato muito importante do Francisco de Alpe, que não é tão importante quanto o do Pigafetta, que é italiano, mas que era um marinheiro grego. E há um outro também do Rinês de Mafra, só para falar aqui. O Pigafetta foi uma espécie de enviado de jornalista da época a bordo. Agora, não sei qual é que será a data das comemorações em que podemos acabar com esta querela Portugal-Espanha, mas isto para mim é uma empresa multinacional. Olhando para isto, tinha tripulação dos 4 cantos do mundo, tinha capital espanhol, porque de facto foi o rei de Castela que financiou a viagem, mas boa parte do saber era português. E vale a pena falar aqui de um homem que nem sequer chega a embarcar, mas que é fundamental para a preparação desta viagem, que é o cosmógrafo Rui Faleiro, grande amigo de Magalhães, e que, por uma visão mais romântica, que ele, como era também astrónomo e astrólogo, terá feito lá um mapa astral sobre a sua vida e que terá predito que ele poderia morrer, ter uma morte violenta se embarcasse, ou por outros motivos dele ter sido afastado. O que é certo é que ele não chega a embarcar, mas ele acompanha Magalhães até Sevilha, acompanha Magalhães durante todos os preparativos, mas também, tal como Magalhães não estava nas boas graças de Dom Manuel, e acabam por apresentar este projeto ao rei de Castela. Foi um empreendimento monumental a todos os níveis e que é justamente celebrado. Perguntava, hoje em dia, poderá haver empreendimentos conjuntos multinacionais que nos entusiasmem, que façam sonhar os nossos jovens, que façam o mundo sentir-se que está a lançar-se em algo verdadeiramente importante e transcendente? Para um historiador é uma pergunta com algum truque. O historiador é sobretudo uma pessoa que olha para o passado e que tenta, enfim, olhar para o passado tendo a consciência de que está a lançar esse olhar com os olhos do presente. Empreendimentos com esta dimensão, não estou a vislumbrar. Talvez a nossa futura e previsível ida a Marte, mas eu escusava-me a tecer comentários acerca disso por uma questão muito simples. Não que eu sou um grande adepto de ficção científica, da clássica e da menos clássica, mas eu tenho visto, causa-me alguma, pode ser um pouco defeito de profissão, causa-me alguma irritação, alguma comichão, comparações muito fáceis que se fazem acerca de questões deste tipo. Houve um documentário que passou no canal de História há relativamente pouco tempo e, digamos, para puxar pelas cores do interesse do público sobre a viagem do Magalhães, faz todo o tipo de comparações que me parecem perfeitamente, enfim, escusadas, quase ridículas, comparando-se os preparativos desta viagem com a NASA e com tudo isso, e fala-se na ida à Lua, e fala-se na ida a Marte. Sim, e as próprias, às vezes há uma sonda espacial Magalhães também, às tantas também há uma... Sim, mas vai haver outras? Eu acho que são coisas que não devem ser comparadas, por muito simples. É claro que estar a dizer se era mais arriscado ou se não era mais arriscado, porque agora temos tecnologia e há 15 anos não havia tecnologia. Eu ouvi os historiadores, enfim, dizerem que era muito mais arriscado. Parece-me que é uma comparação que não faz sentido. É verdade que não havia tecnologia, a tecnologia era rudimentar, tudo isso é já muito, muito conhecido, muito batido. Mas o que é verdade é que os homens podiam sobreviver anos, se fosse necessário, nas costas brasileiras, nas costas argentinas, e podiam, no fim da sua vida, regressar a Portugal, dar a volta ao mundo 2 vezes, 3 vezes, não importa, estávamos no mesmo mundo. Uma ida à Marte que falhe, não há santo que nos salve, não é? E de maneira que este tipo de comparações não gosto muito de fazer, de maneira que talvez o seu comandante tenha outra. Eu queria só aproveitar um pouco aquela ideia da questão da ciência, só para dizer que a viagem de Magalhães é uma viagem que é possível pela ciência que entretanto, e pelo conhecimento, mais pelo conhecimento, não vou chamar ciência, pelo conhecimento que à altura existiu e que, obviamente, julgo que os portugueses nessa altura
estariam na frente desse conhecimento e que permitiu a Magalhães, de alguma forma, pensar em fazer tal empreendimento. E depois, do resultado da própria viagem, surge mais ciência, mais conhecimento, lugares novos, a travessia do Pacífico, não é? Que nunca tinha sido conseguida daquela forma, a entrada no Estreito e depois a travessia, embora já se navegasse no Pacífico, não é? Portanto, os locais já conheciam o Pacífico, de uma forma diferente. E queria só dizer que, também nesse aspecto, e falando agora da viagem da Sagres, pela primeira vez, não que a Marinha não tenha já feito isso e não faça isso sempre, procurar o conhecimento do mar, nós nesta viagem vamos também tentando dar um bocado dessa dimensão da ciência que o Magalhães também trouxe, acompanhar ou fazer durante todo o percurso um conjunto de experiências científicas, nomeadamente ou em especial de recolha de dados, quer da atmosfera, quer do mar, de forma de alguma forma tentar emular um pouco aquilo que foi o espírito da viagem há 500 anos. Bom, o tempo passa depressa, é hora de fecharmos este episódio do Mundo a Seus Pés, mas isso não é possível sem fazer primeiro aos nossos convidados a pergunta da praxe. Manuela, se pudesse ir agora para qualquer parte do mundo, qual seria e porquê? Iria de comboio para Madrid, onde amanhã começa a Cimeira do Clima, e porque acho que muito do que pudermos fazer para travar este processo de assustadoras alterações climáticas nos nossos dias, talvez seja o maior legado que podemos deixar para as gerações vindouras. Paulo? Bom, eu sem querer deixar de falar no tema de hoje, que é o Magalhães, eu se pudesse voltaria a Tóquio, onde estive há cerca de um mês a falar do Magalhães, porque apenas tive poucos dias para poder, enfim, fazer os contactos que eu gostaria de fazer, e fiz lá uma conferência, sobretudo porque notei da parte dos japoneses e das duas universidades onde estive um grande interesse, um grande desconhecimento sobre as condições da viagem do Magalhães e sobre a figura e o impacto real da viagem e da jornada do Magalhães, e, portanto, se eu pudesse voltar, era lá para, digamos, completar os poucos dias em que lá estive. Comandante António Maurício Camilo? Essa é uma pergunta difícil para quem vai estar Deixar a em toda a poucos parte. dias de iniciar uma viagem de circunnavegação. E por isso, e face à natural ansiedade que neste momento, muito grande ansiedade que existe no final dos preparativos, eu diria que onde eu gostaria mais de estar era ali à saída da Barra, no navio, a iniciar a viagem, que era sinal que esta parte dos preparativos já tinha terminado e que estava a começar, efetivamente, a grande navegação. E qual é a escala da Sagres que mais o motiva da viagem que vão começar? Eu até porque a maior parte dos locais já estive em quase todos, eu julgo que o ponto alto da viagem vai ser a entrada no Estreito de Magalhães, sem dúvida. Até em termos de desafio do clima, do mar. Em que mês vão chegar ao Estreito? Em outubro, precisamente quando Magalhães entrou, dia 18 de outubro. Magalhães entrou a 20 e a 20 estaremos em Punta Arenas nos eventos. Quando já Magalhães tinha sido morto há bastante tempo, e com o Elcano a trazer a única nau que sobreviveu de volta à Espanha, quando chegam a Cabo Verde, há uma paragem, enfim, interessante, em que eles percebem que tinham perdido um dia, não é? E como percebem que tinham perdido um dia, o Júlio Verne inspira-se nesta circunstância para fazer para escrever o romance A Volta ao Mundo em 80 dias. E é aí que, de facto, fica completamente claro que, à medida que se anda à volta da Terra, o Sol vai nascendo a horas diferentes nos diferentes pontos e que existem fusos horários, e quando muitas vezes estamos num dia num lado do mundo e já estamos no outro lado do mundo. Verdade, isso é uma coisa que no final deste mês, quando for a passagem de ano, até há cruzeiros que se dedicam a passar o ano várias vezes, andando de um lado para o outro da linha de mudança de data. Ora, chegamos ao fim. Resta-me agradecer aos nossos convidados, o capitão de fragata António Maurício Camilo, a quem desejo os maiores êxitos para a viagem da Sagres,
O Paulo Sousa Pinto, que me deixa ansioso pelo lançamento em breve do livro sobre os Dias da História, programa que teve em tempos na Antena 2, e a nossa querida camarada de redação, Manuela Gosta Soares. Eu sou Pedro Cordeiro, editor da secção internacional do Expresso, e volto daqui a 15 dias com um novo assunto no Mundo a Seus Pés. O episódio de hoje teve a edição multimédia do Ruben Tiago Pereira.